Deus e a poderosa paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, amém? Que Deus possa te abençoar grandemente no nome de Jesus e o nome dele seja glorificado através da sua vida, amém? Eu estou aqui com a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito linda, igreja, é rapidinho, amém? No livro de 2 Coríntios, capítulo 6, olha que maravilha aqui, ó. Que maravilha a palavra de Deus, olha. No versículo 14, 6 de 2 Coríntios 14. Nenhuma comunhão com os incrédulos. Quer dizer que não tem comunhão com Deus, com os incrédulos, amém? Olha lá. Não vos oponhais em julgo desigual com os incrédulos. Olha, Deus está dizendo para ele não apoiar iguais, desiguais com os incrédulos. Nós não podemos ser semelhante a pessoa assim. Até mesmo hoje da igreja, tem muito incrédulo na igreja. Sabe o quê? Que não crê em Jesus. Você está pensando? Até pregadores estão pregando ali, mas não crê em Jesus. Você sabia disso? É. Eu vou provar para você. Mateus 7, versículo 21. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Por que Jesus falou isso? Porque a maioria estão pregando por causa do salário. É verdade mesmo, porque não vai trabalhar e fica no altar pregando para ganhar o custo, mas não crê no nome de Jesus. Quando ele fala isso, que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, é porque não crê em Jesus, amém? Então nós não pode ter comunhão com o incrédulo aqui, ó. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a incredulidade? Não existe mais sociedade. Já existiu, mas hoje não existe mais não. Depois do pecado já era. Depois de Satanás já era, que era anjo. Amém, meu irmão? Então não existe mais não, aí, ó. Ou que comunhão, olha só, entre a luz e com as trevas. Que comunhão da luz com as trevas? Nenhuma tem mais. Amém? O que é treva, o que é luz é luz. É que nem João 3, Jesus disse para Nicodemo, o que é nascido o que é carne, o que é espírito, acabou-se. Amém? Olha lá o que ele fala aqui, ó. No versículo 15, que harmonia entre Cristo e o maligno, não tem mais harmonia, tá vendo aí, ó? Olha só que coisa. Ou que união do crente com o incrédulo, não tem união, gente, não adianta não, amém? Porque o crente, que é verdadeiro crente, é como Jó. A Bíblia diz que Jó era homem íntegro e temente a Deus e que se desviava do mal. E hoje a maioria, a minoria não, mas a maioria de nós, homens de Deus, vê o mal e não desvia, se aproxima do mal. Com quem fosse a luz, é verdade mesmo. Então não tem mais harmonia aí, ó. Olha aí, tá vendo? Que harmonia entre Cristo e o maligno, nenhuma. Ou que união do crente com o incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Você está vendo o pastores, bispo, apóstolo, missionário, presbítero, né, obreiro, diaconista, que às vezes vocês colocam a placa da igreja lá como casa de Deus, como templo de Deus. Nós temos que aprender a viver a palavra de Deus. João 8, versículo 51. Em verdade, vos digo, se alguém guardar as minhas palavras, não verás a morte eternamente. Porque muito vai ver a morte eternamente e não ter salvação? Porque não guarda a palavra de Deus. Coloca o templo lá onde congrega lá como casa de Deus. Você está vendo? Você está enganado. Tem que pedir sabedoria a Deus para amanhã depois não perecer. Por isso tem muito perecendo por causa disso. Olha o que Deus está dizendo aqui. No versículo 16, 2 Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nenhum. O santuário de Deus, os ídolos, nenhum. O que é ídolo? É lá onde o homem faz religião. Religião. Com voto, com as coisas para atrair o povo. Isso é uma religião. Isso é idolatria. Fazer o povo se apegar em voto, isso não é de Deus. Amém, igreja? E ele fala aqui, olha para você ver, porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Você sabe quem é a casa de Deus, igreja? É você, minha irmã. É você, meu irmão, não se engane. Você está aprendendo errado.
Aprenda com a Bíblia. Se você guardar a palavra, você não vai ver a morte eternamente. Você não pensa que a maioria vai ensinar você a ser salvo, não. Não vai ensinar você. Vai fazer se apegar a ele. Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo disse: depois da minha partida, virão homens subordinados, frívolos e enganadores que gostam de arrastar a multidão atrás dele. Só você lê a escritura, está acontecendo hoje. Medita a palavra de Deus e coloca no coração, porque Deus vai ser contigo em nome de Jesus. Naquilo que você pedir, Deus vai te realizar, amém? Em nome de Jesus, amém? Olha só. Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Olha só, aquele que se considera como filho de Deus, que é santuário do Deus vivo, ele está dizendo aqui, ó, olha, andarei com eles, isso é Deus, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha só, por isso, retirai-vos do meio dele. Deus está mandando você sair do meio daquele homem que está te enganando, do enganador. Olha aí, ó. Por isso, no versículo 17, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Deus só vai receber a sua oração se você sair do meio dele, do enganador. E você não participar das coisas que ele participa. Porque muitos estão se apresentando como ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Isso é a palavra de Deus, meu irmão. Amém? Olha o que está dizendo aqui, ó, no versículo aqui, ó, 17. Por isso, retirai-vos do meio deles. Deles quem? Os homens que se dizem de Deus. Pregando doutrina, pregando voto, mas não pega a palavra de Deus, a salvação, amém? Isso é para nós aprender com Jesus. Olha aí, ó. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Por você se separar ainda, tá vendo que coisa? Aí. Olha só. E não toqueis em coisa impura, eu vos receberei. Serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, o amado tais promessas, purifiquemos nós de toda impureza, afastar das coisas ruins, erradas, das mentiras, tá vendo? Das fofocas, afastar das impurezas, para que ele receba nós no nome de Jesus, amém? Aí fala aqui, ó, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nós temos que se consagrar, igreja. Você sabe como é que você e eu se consagra? Não é você estar se enjoando, esbagaçando o joelho, é verdade mesmo. Não é você estar orando, caçando a garganta. Jó 35:13, ou é 13:35, um dos dois. Só grito vazio o Senhor não ouvirá. Sabe como é que você se consagra a Deus? Quando você mente e eu minto, nós deixamos de mentir. Quando eu e você engana, nós deixamos de enganar. Quando você é ruim, passa a ser uma pessoa boa. Quando eu sou uma pessoa que maltrata as pessoas, passa a abraçar as pessoas. Esse é se consagrar. Não é estar orando não, sabe por quê? Que o fariseu orou mais do que eu e você. A oração não passava do teto, amém? Mas era ruim, pessoa mal. Amém, igreja? Então, Deus está dizendo aqui, ó. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Sabe como é que Deus vai receber a sua oração? Quando eu e você parar de falar dos outros, maltratar as pessoas. Olha Salomão. 2 Crônicas 7, versículo 13. De noite o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Sabe por que ele escolheu a oração de Salomão? Que Salomão não andava maltratando as pessoas, era uma pessoa boa. E nós? E os homens de Deus hoje? E agora? Será que essa oração é escolhida? Ouvida vai ser, porque Deus não é surdo. Mas escolhidas são poucos, amém? Fique com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não toqueis em coisa impura. Sabei que nós somos o templo do Espírito Santo, diz o Senhor Jesus. Amém? Fica na paz, Deus abençoe.